o país mais fechado do mundo, socialista, com uma média salarial de 47 dólares por mês, mas que possui armamentos nucleares. Afinal, como se vive na Coreia do Norte? Muito bem, galera, hoje a gente começa uma série. Nós vamos falar como se vive na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. O único país que vive até hoje no socialismo. Antes de eu começar a te explicar como que se vive por lá, veja um pouquinho de como se criou a Coreia do Norte. A história da Coreia do Norte começa quando acaba a Segunda Guerra Mundial em 1945. Neste ano, os japoneses foram expulsos da Península Coreana pela guerrilha liderada por Kim Il-sung, e as forças soviéticas e estadunidenses ocuparam a área. Os soviéticos estabeleceram-se ao norte do paralelo 38 e os estadunidenses ao sul. Formaram-se dois países divididos que reclamavam o direito sobre toda a península, cada um proclamando ser o legítimo representante do povo coreano. A paz se mantinha fragilmente e em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte tentou a unificação dos países avançando rumo à chamada Coreia do Sul, dominada por tropas americanas, e deu início a uma grande guerra envolvendo China e União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro. Em 27 de julho de 1953, foi assinado um armístico entre o comandante do exército norte-coreano e um representante da ONU, criando uma zona desmilitarizada entre os dois países. Com o acordo, formou-se um regime de partido único, tal qual o soviético foi implantado no país e tem sido assim até hoje. A República Popular Democrática da Coreia, como é chamada dentro do país, a Coreia do Norte, foi fundada em 1948. Em 1994 morreu Kim Il-sung, que governava o país desde 1948. Seu filho Kim Jong-il assumiu o comando do Partido dos Trabalhadores norte-coreano em 1997 e, seguindo a linha do pai, opôs-se à abertura econômica do país, inflando gastos com o setor militar, possivelmente para barganhar algos dos inimigos políticos. Em dezembro de 2011, Kim Jong-il morreu de ataque cardíaco em um trem, e deste incidente, seu filho mais novo, Kim Jong-un, foi indicado ao cargo logo após a morte do seu pai. Em 2012, se tornou o comandante do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte e, por consequência, presidente do país. Agora que a gente já viu como se criou a Coreia do Norte, a gente vai começar falando um pouquinho de como se vive por lá. Eu já vou dar exemplos para vocês para ver a diferença de realidade. Vamos pegar um exemplo do Brasil com a Coreia do Norte. Lá na Coreia do Norte não existe internet. Existe uma outra net que é usada apenas dentro do país e é altamente controlada pelo regime da Coreia do Norte. Lá, para você mandar foto para os amigos, como nas redes sociais, onde você está me assistindo, lá você pode, mas tem que baixar um aplicativo do governo que eles vão controlar até as fotos que você está mandando. Esse é só um dos sinais do regime rigoroso que eu vou te mostrar hoje. Você que está acompanhando esse conteúdo sobre a Coreia do Norte, segue a gente nas redes sociais, no Instagram leonardo.martins.22, segue o canal no YouTube Leonardo Te Convida e também na fanpage do Facebook Leonardo Te Convida. Principalmente você que está assistindo o conteúdo aqui pelo IGTV do Instagram. Essa série da Coreia do Norte, elas vão ser em 2 episódios.
para você não perder o segundo episódio, siga a gente lá no Instagram. Mesmo sendo o país mais fechado do mundo, a Coreia do Norte tem eleições, mas você não pode votar na oposição. Eu vou te explicar melhor. Lá na Coreia do Norte tem as eleições como tem em todos os países. Só que lá o oponente, a oposição, é alguém que o governo colocou e é proibido votar nessa pessoa. Ou seja, você é obrigado a manter o partido que está até hoje. Vamos começar falando sobre a vitrine do regime, que é a capital Pyongyang. A cidade, com altos prédios, carros novos, transporte público de alta qualidade e uma cidade extremamente limpa, Pyongyang é a vitrine do regime para o mundo. Em Pyongyang só fica a elite do país, ou seja, os pobres não podem frequentar a capital Pyongyang, porque na Coreia do Norte é separado por família. A família que tem uma condição melhor, ou seja, que é valorizada dentro da Coreia do Norte, vive na capital. E quem nasce em família pobre vive no interior. Mas o que chama a atenção na Coreia do Norte, que mesmo a capital, a vitrine do regime Pyongyang, não há engarrafamentos na cidade. Ainda é possível ver avenidas sem um veículo por minutos durante o dia. Às 9 horas, tudo se fecha. Quase todas as luzes se apagam, que esse também é um grande problema na Coreia do Norte. O abastecimento de energia. Quase todo dia falta energia no país. Nas ruas só se vê as fotos e estátuas dos líderes iluminadas. Agora eu vou explicar para você qual a diferença da família elite para uma família normal, uma família pobre na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, o que vale é o seu nome e o seu sobrenome. Se a sua família tem um histórico bom dentro da Coreia do Norte, se a sua família dedicou as suas gerações para o governo, cada vez mais você vai ter um respeito maior na Coreia do Norte. Ou seja, quem vive em Pyongyang hoje são pessoas que vêm de famílias que dedicam a sua vida para manter o regime de pé até hoje. Quem nasce em uma família humilde, pobre, não pode acessar a capital Pyongyang. Aliás, lá, todo mundo que quer ir de uma cidade para outra tem que pedir autorização para o governo. Você não pode transitar de uma cidade para outra sem autorização. Lá na Coreia do Norte, as redes de televisão e rádio também são altamente controladas pelo regime. Aliás, elas só falam do líder do momento, Kim Jong-un. As televisões e os rádios mostram o lado positivo de se viver num país socialista como a Coreia do Norte. Ou seja, eles ficam o dia inteiro colocando na cabeça da população que você tem que trabalhar pelo bem do país e que você tem que seguir o regime até o fim da sua vida e passar isso para suas próximas gerações. Por muitos anos na Coreia do Norte se trocava serviço por comida. Ou seja, você trabalhava o dia inteiro ao longo do mês e eles te davam como se fosse uma cesta básica nossa, só que com produtos da Coreia do Norte. Para você ter uma ideia de como o país vive na linha da pobreza, lá da Coreia do Norte, para uma população ter acesso a um café, um suco, que para eles são produtos internacionais, só famílias de classe média, se tiver dinheiro para conseguir comprar um produto como esse dentro da Coreia do Norte. Lá, a família pobre só comem aquilo que o governo faz, ou seja, só aquilo que a Coreia do Norte produz dentro do próprio país. Na Coreia do Norte, você não pode ter um carro próprio. Primeiro, que você ganha muito pouco por lá. E segundo, quem tem dinheiro, ou seja, quem é do alto escalão,
mora na vitrine Pyongyang, faz algum tipo de serviço dentro do governo, você tem a opção de táxi, que são carros novos que ficam à sua disposição para ir no lugar que você precisa. A Coreia do Norte, ela tem o título de país mais fechado do mundo, primeiro pelos acordos comerciais que ela tem. A Coreia do Norte é um país que não tem acordos com os Estados Unidos. Eles negociam diretamente com a China. Ou seja, então marcas famosas, carros novos que é produzido nos Estados Unidos não existem na Coreia do Norte. Apesar de nos últimos meses aconteceu uma aproximação entre o líder Kim Jong-un e o presidente Donald Trump, mas nenhum acordo econômico foi fechado. Durante anos e anos, a Coreia do Norte e os Estados Unidos são inimigos mortais, principalmente dentro da Coreia do Norte. Para você ver como é tão rígido a questão de americanos na Coreia do Norte, na própria escola da Coreia do Norte é ensinado que os americanos são inimigos por conta da guerra que houve entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. E para cada vez mais empurrar conteúdo socialista e cada vez mais manter o regime de pé, a Coreia do Norte tem foto dos seus líderes espalhados principalmente em Pyongyang, que é a vitrine do regime, e em todas as cidades espalhadas pela Coreia do Norte. O que eles acreditam, o que é ensinado para eles, é que enquanto o regime estiver no poder, a população está no poder. Enquanto o socialismo existir no país, eles terão proteção. Porque na Coreia, a saúde e a educação e o gás, eles são gratuitos na Coreia do Norte. Por muito tempo, como eu já falei, eles trocavam trabalho por comida. Agora é por cédula ou cartão de crédito. Na segunda parte da reportagem sobre a Coreia do Norte, eu vou te contar como que o líder do país fica 10, 15 dias sumido sem dar nenhuma notícia. E o pior, ninguém sabe aonde ele está. Pois é, isso é normal na Coreia do Norte. E como que um país com uma população pobre, humilde, tem armamentos nucleares? Tudo isso na segunda parte de como se vive na Coreia do Norte. Até lá!